Olá pessoal, eu sou o professor Rafael, do curso de auxiliar veterinário, né? Estamos aqui hoje para mais uma videoaula e a gente vai falar hoje, abordar algumas doenças, né? Começar falando de algumas doenças, né? E assim, existem muitas doenças, né? Muitas espécies de animais, né? Então tem assunto para a gente falar muito tempo, né? Porém, o curso de auxiliar veterinário, ele não é para a gente especificar tanto assim como é na medicina veterinária, né? Então é para a gente ter pelo menos uma noção prévia das coisas. Depois, futuramente, até porque é muito assunto, não dá tempo de passar tudo isso para os alunos, né? Mas é importante ter uma noção básica para começar a trabalhar, né? Então, a própria apostila, né, eu estou até usando ela aqui como, como suporte para a gente poder tá fazendo as nossas aulas, né? Então, olhando aqui no índice dela, tem muitas e muitas doenças aqui. Eu estou só com a apostila de grandes animais. Se eu pegar de pequenos, tem mais uma porrada de doenças. Então, vamos lá. O que eu vou estar destacando para a gente que vai servir de alicerce, de fundamento para vocês na hora de estudar qualquer tipo de doença, inclusive aquelas doenças novas. Existem algumas doenças em que elas ou foram esquecidas no passado, porque não tem muito, ou foram erradicadas, que é o nome que a gente dá quando elas praticamente já não existem mais, estão a incidência delas, né? Então muito baixa. Então o que é isso? Um exemplo para a gente estar usando hoje na própria medicina humana seria o sarampo, né? O sarampo, ele é uma doença que há um tempo atrás ele estava em alta. Aí foi uma doença que teve uma queda brusca no número de casos, né? E ficou até esquecida ali, porque não estava tendo, né? E agora voltou. Então, o que serve para a gente estudar? São várias coisas, né? Mas eu vou passar isso, já vou explicar tudo certinho para a gente poder ter uma noção. E aí agora, a doença do momento, coronavírus, né? Há um tempo atrás, é, a febre amarela. Há um pouco mais de tempo atrás, a gente teve gripe suína, gripe aviária, e há muito tempo atrás, né, teve gripe espanhola. Enfim, são várias e várias doenças. O que elas têm em comum, né? A forma da gente estudar. Então, para simplificar tudo isso que eu estou falando, eu já vou falar logo de cara o que a gente estuda das doenças, né? E vocês vão começar a entender de uma outra maneira. Então, primeira coisa, né? Quando a gente fala em doença, né? Tem cura, não tem cura, tem tratamento, não tem tratamento, tem prevenção, não tem prevenção. Então, todas essas coisas, né? Quais são os animais que elas afetam, né? Leva à morte, não leva à morte, não? Então, tudo isso a gente aborda das doenças, né? Então, a gente costuma estudar isso de maneira separada, depois acaba unindo, né? Assim como a gente estuda os sistemas do corpo de maneira separada, depois acaba unindo, né? Então, a gente estuda, por exemplo, o sistema cardiovascular e estuda sutura, né? O que o sistema cardiovascular tem a ver com sutura? Então, na hora da cirurgia, a gente une isso, né? Então, se a gente pegar aqui seguindo a apostila, né? As doenças. Eu vou pegar uma aqui e a gente vai usar como base. Vai. Mastite. Tá aqui na apostila, tá? Mastite é uma doença, a gente leva em consideração micro-organismos, né? Fungo, vírus, bactéria, o que é? Então, é uma doença bacteriana, né? Em vacas leiteiras, né? Pode acontecer também em seres humanos? Pode acontecer em seres humanos, né? Pode acontecer por outro motivo a não ser a sujeira, bactérias? Pode acontecer também. Então, o que é a mastite? É a inflamação ali da região da glândula mamária, certo?
região das mamas. Beleza. Por que que acontece? Então, qual que é a incidência? Tem muitos casos? Não tem? Né? Quais os sintomas? Né? Qual que é a forma de tratamento? Qual que é a forma de prevenção? Como que eu faço o diagnóstico? Né? Aí tem outra coisa que a gente fala depois que a gente fez diagnóstico, fez tudo certinho, que a gente chama de prognóstico. O que que é o prognóstico, né? Então, comentei isso já com vocês em aula, né, mas eu vou estar explicando de novo. Então, o prognóstico, ele depois que a gente faz o diagnóstico, a gente fala, o prognóstico é bom, o prognóstico não é tão bom, o prognóstico é reservado, enfim. O que que é? Então, se a gente um câncer no animal idoso, né, diagnosticado tarde, já com metástase, qual que é o prognóstico? Não é bom, né? Então, a chance desse animal morrer é alta, certo? Por quê? Porque já tem metástase, é um câncer maligno, um animal idoso, que já se for fazer quimioterapia já vai prejudicar muito esse animal, enfim, o prognóstico é ruim, né? Porém, mastite, né? Se a gente pegar mastite, já no comecinho de uma vaca que que está separando do bezerro, vamos dizer assim, né? Apartando o bezerro, né? Ela não dá muito leite, a gente pegou no comecinho, né? Tá começando, a gente já entra com tratamento tudo certinho, faz diagnóstico. Qual que é o prognóstico? Bom, ótimo, né? Então é isso. É o resultado depois, né? E como que a gente leva isso em consideração? Na maior parte dos casos. Então, se eu tenho uma ferida, um corte, vamos dizer assim, e a pessoa, o dono do animal, o proprietário, o tutor, chama para fazer um atendimento esse dia, ali logo em seguida, 1, 2 horas depois dessa ferida, desse corte, e eu chego e olho e eu já faço logo de cara uma sutura, né? Faço uma tricotomia bem feita, antisepsia, medico esse animal. Qual que é a chance, o prognóstico disso ficar bom logo? É ótimo. Então a gente vai chamar isso de cicatrização de primeira intenção. Vai cicatrizar muito mais rápido. Eu uno as bordas e isso vai cicatrizar muito rápido, certo? Quando se passa uma semana, se passa muito tempo ali e essa ferida ela já tem muita contaminação e tudo mais, o prognóstico já é ruim. Não é ruim no sentido de, de que não vá fechar, de que não vá dar certo, mas vai demorar muito mais. Pode ser que essa ferida sirva de uma região onde possa entrar micro-organismos, cair na corrente sanguínea, e esse animal ele pode ter uma infecção, então já vai ser um outro quadro, certo? Então isso é o prognóstico, beleza? Então todas essas coisas que eu estou falando é o que a gente vai estudar para todas as doenças, certo? Então existem doenças e existem algumas outras coisas que acontecem que vão gerar doenças, tá? Então, para algumas doenças, a prevenção é o mais importante. Para outras doenças, o diagnóstico é o mais importante. Para outras doenças, tudo, um conjunto, é tudo importante. Então, o que, que vai diferenciar? Eu conhecer as doenças, certo? Por exemplo, raiva. A prevenção é muito importante. Por quê? Porque não tem tratamento. Então, tem prevenção. Se eu prevenir, eu consigo controlar. Se tiver algum caso de raiva e eu fizer o diagnóstico, então também é muito importante. Porque eu evito com que outros animais fiquem doentes, pessoas, seres humanos, né? Então, diagnóstico e prevenção são muito importantes. No caso da mastite, tem como eu prevenir? Tem como eu prevenir. Porém, se eu fizer o diagnóstico, fizer o tratamento o quanto antes, também é legal, é importante. Certo? Então, tem algumas doenças que não vai ter prevenção, que não vai ter tratamento, né? Porém, eu consigo ainda fazer um controle.
que isso até se encaixa na prevenção, mas assim, não vou ter vacina, por exemplo, para fazer, certo? Então, um controle de manejo mesmo, né? Então, se a gente for pegar grandes animais, cavalos, então, mormo, anemia, infecciosa equina, então vou ter vacina. Aí eu preciso fazer o diagnóstico de um animal com, com essas enfermidades e tomar cuidado para que outros animais não fiquem doentes, né? Então, qual que é a maneira de prevenir isso, né? Então, tem aqueles animais que vêm de fora, né? Nunca chegar já misturar logo de cara com os animais que estão dentro daquela propriedade. É importante sempre deixar esses animais em quarentena. Animais que são transportados precisam fazer alguns exames, né? Precisa ter sempre esse controle sanitário, né? Na hora de fazer uma vacina, uma medicação ali injetável, eu tenho que usar sempre agulhas e seringas descartáveis, estéreis, né? Para que não tenha nenhum problema tanto para esse animal nem para outro. Então eu não posso usar a mesma agulha, a mesma seringa de um animal, usar em outro. Então eu posso estar espalhando doenças entre o rebanho, tá?